Então é nesse contexto que envolve órgãos de Estado, trabalhadores, sindicatos, empresas, investidores, que o direito do trabalho vai se desenvolver e que a legislação está posta e nós precisamos saber entender a legislação e como aplicá-la. Nós precisamos entender que o processo, agora o processo jurídico do trabalho, nada mais faz do que tentar reproduzir no futuro os fatos que estão acontecendo hoje. Então eu sempre digo que para o gestor de RH ou para quem trabalha com gestão de pessoas, saber disso hoje é essencial para determinar os resultados dele no futuro. Porque quando a gente está reproduzindo no futuro fatos do passado, nós temos que ter mais confiança naquilo que permanece ao longo do tempo. O que é que se usa em um processo para comprovar fatos passados? Se usa documentos, testemunha e perícia. Perícia reservada para os casos técnicos, como doenças ocupacionais, ambientes insalubres, atividades perigosas. Os documentos registram os atos, as políticas da empresa, aquilo que está no documento permanece e pode ser utilizado no processo futuramente. Então é altamente confiável tudo aquilo que estiver documentado. E as testemunhas ficam para situações em que não existe a necessidade da perícia, mas também não se tem documentos. E o problema é que a testemunha, ao longo do tempo, sofre influências. Às vezes a memória se perde, às vezes os interesses envolvidos naquele momento do testemunho são outros. Então é preciso não ficar sempre à mercê de uma prova testemunhal. Por isso a recomendação é que o gestor de RH tenha o máximo possível de documentos que reflitam a realidade de um contrato de trabalho e que, se necessário, possa ser utilizado no futuro com essa finalidade de fazer as provas do que aconteceu no passado. Nós precisamos lembrar, por fim, que esses elementos de prova servem para uma ação trabalhista individual, mas servem também para um eventual processo administrativo, uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, ou até para um outro processo administrativo que a empresa venha a ser questionada pelo Ministério Público. Então, esse conjunto de provas necessários para que a empresa consiga ou eliminar ou, pelo menos, reduzir os seus riscos diante de qualquer processo relativo à matéria trabalhista. O nosso contexto jurídico parte dos principais elementos que a legislação brasileira tem, ou seja, a Constituição Federal é a chamada de a lei maior dentro do direito. Significa que, com base na Constituição, todas as outras vão ser interpretadas. Quais são as outras? As nossas principais dentro da área trabalhista são a CLT, que já é uma lei antiga, mas que sofre recentes atualizações. Exemplo disso é a Reforma Trabalhista de 2017 e também a Lei da Liberdade Econômica de 2019. E depois disso, nós não podemos esquecer que durante já a pandemia, os anos de 2020 e 2021, nós também tivemos algumas normas editadas, algumas medidas provisórias e algumas leis que também alteraram a legislação trabalhista. Então, o nosso curso todo está relacionado com esse contexto histórico, com esse contexto social e, sobretudo, com a legislação que trata de matéria trabalhista. Constituição, CLT, as normas da reforma trabalhista e as novas normas decorrentes da pandemia.